primeiramente quero identificar quais são os personagens que estão aqui. Primeiramente Pedro, ele escreve aqui no versículo 12, do capítulo aqui que nós lemos, né? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, eu vos escrevo. Pedro está escrevendo. Na verdade, Pedro ele não escreveu toda a carta. Provavelmente foi Silvano que escreveu, como amanuense dele, que é aquele que escreve, o escriba, que pegava com a mão lá e escreveu a carta, sendo ditada por Pedro. Mas Pedro, a partir deste versículo 12, a saudação final, a gente vê que é Pedro que está fazendo. Quem é Pedro? Pedro, todos nós conhecemos a sua história, né? Pedro era um pescador, não foi criado próximo a Jerusalém, foi criado lá no norte, na terra dos gentios, na Galileia dos gentios, ao lado do mar da Galileia. Pescador, homem simples, homem humilde, homem que não tinha a escolaridade de um escriba, não tinha a escolaridade teológica de alguém que morava em Jerusalém. Pedro que foi um dos amigos de Jesus mais próximos, Pedro que era sincero, Pedro que muitas vezes falava antes de pensar, que abria a boca e falava alguma coisa, às vezes que dava bola dentro e em seguida dava bola fora. Pedro que era emocional, Pedro que falava para o Senhor, Senhor, se todos te deixarem, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Por causa do seu temperamento que ele tinha. Na verdade, Pedro que negou a Jesus, Pedro que cruzou os olhos de Jesus lá no julgamento, diante de Caifás, e correu dali naquela noite de quinta-feira, e chorou amargamente por ter traído ao Senhor. Pedro que pensou que o seu ministério tinha acabado, e falou para os seus amigos, vamos pescar, porque aquilo que Deus tinha para a minha vida, provavelmente acabou. Mas Pedro que se encontrou com Jesus novamente ali no beira do mar da Galileia, e Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava, e as 3 vezes Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, os iniciantes, apacenta-os, leva-os à maturidade. Pedro que pregou a palavra por todo lugar, era uma das colunas da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro que foi preso por causa da pregação do evangelho, e um anjo o soltou da cadeia. Pedro que escreveu as cartas, escreveu primeiro Pedro, segundo Pedro, Pedro que fez discípulos, e Pedro que deu a vida pelo Senhor, e morreu por Cristo, cumprindo aquilo que o Senhor falou. Pedro, um dia vão pegar você e vão levar você para um lugar que você não vai querer ir, vão levar você para um lugar que nenhum homem quer ir. Mas Jesus estava dizendo para Pedro que sim, Pedro, você vai ter a oportunidade de dar a vida por amor a mim. Você negou uma vez, mas quando chegar a tua hora, você vai morrer de cabeça erguida. Que foi o que aconteceu. Segundo personagem que fala aqui é Silvano. Silvano é o que escreveu esta carta. Silvano, na verdade, é o nome de Silas. Silas, aquele Silas que andou com Paulo, e que aqui no texto fala por meio de Silvano que para vós outros é fiel irmão. Sim, Silas era um fiel irmão. No livro de Atos há vários relatos sobre ele, companheiro de Paulo, aquele que cantou na prisão lá em Filipos, quase à meia-noite. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, quando veio aquele terremoto e sacudiu aquela prisão. Agora Silas está na cidade de Roma, juntamente com Pedro, e Silas vai ser o encarregado de levar esta carta, e levar para estes irmãos da dispersão, na região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 províncias na Ásia, na Ásia Menor. Agora Silas, ele vai pegar este pergaminho, esta carta, e vai passar de lugar em lugar, levando esta mensagem de Pedro, o apóstolo, que na verdade não se identifica como alguém superior aos irmãos, mas se identifica como presbítero juntamente com os outros, igualmente aos outros.
Pedro não se apresenta como grande apóstolo, aquele que andou com Jesus, mas todos sabiam quem era Pedro. Ele não precisava se apresentar, ele não precisava falar quem ele era. Ele simplesmente envia Silas para Silvano, para levar esta mensagem, e Silvano, Silas, ele parte para estes lugares, de tal maneira que logo depois de alguns, talvez no ano seguinte, ou no próximo ano, ou dali a alguns anos apenas, 1, 2, 3 anos, Paulo vai escrever a sua última carta de 2 Timóteo, e Paulo está preso lá em Roma, e ele fala, ninguém está comigo, e ele não menciona Silas, porque na verdade Silas não estava em Roma com Paulo, porque Pedro, que estava em Roma agora, antes de Paulo, envia Silas para essas províncias, para levar esta carta para os irmãos. Terceiro personagem aqui que ele fala, ele diz assim, olha, por meio de Silvano, como também considero, eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Pedro o chama de meu filho Marcos, na verdade é João Marcos, é aquele que Pedro, quando saiu da prisão, foi para a casa da mãe dele, Maria, mãe de João Marcos, lá no livro de Atos. Pedro foi lá e bateu na porta e ninguém abria, e alguém falou, olha, tem aí o anjo de Pedro, está aí fora. E quando Pedro se apresentou lá, ninguém acreditava, embora eles oravam, Senhor, liberta Pedro, mas quando Pedro foi liberto, todos ficaram assustados de Pedro estar ali. João Marcos, que foi na primeira viagem missionária com Paulo, mas jovem demais, e ele deu para trás, né? Logo na primeira cidade, eles encontram lá um feiticeiro que faz milagres, e João Marcos, com medo, talvez, resolveu arrumar a sua malinha e voltar para Jerusalém, e deixou Paulo e Barnabé seguir sozinho viagem. E quando termina a primeira viagem, e Paulo resolve ir para a segunda viagem, e Barnabé quer levar a Marcos novamente, e Paulo e Barnabé têm uma discussão, de maneira que eles se separam, e Barnabé leva a Marcos consigo, e Paulo leva a Silas consigo, e cada um vão para um lado, e então Marcos desaparece. A gente não lê mais sobre Marcos no livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente vai descobrir que Marcos depois começa a viajar com Pedro. O livro de Atos não fala por onde Pedro andou, mas Marcos é discípulo de Pedro, e Marcos mais tarde escreve o Evangelho baseado nos relatos que o apóstolo Pedro faz para ele. De maneira que, se você quiser saber qual o evangelho que Pedro escreveria, seria o evangelho de Marcos, porque Marcos estava com Pedro, e Marcos colocou no seu evangelho a linguagem, a cara dos eventos, segundo Pedro contou para ele. Pedro chama aqui de meu filho, porque provavelmente Marcos, naquelas reuniões que haviam na casa da sua mãe Maria, e que Pedro várias vezes pregou lá, que houve reunião de oração, talvez através de uma das pregações de Pedro, num daqueles dias, Marcos se converteu ao Senhor e se transformou num filho na fé de Pedro, e agora Marcos está com Pedro aqui em Roma, e só que também vai acontecer o seguinte, porque eu não sei se Pedro morreu antes de Paulo, mas de alguma maneira Marcos ele vai partir de Roma e vai para algum lugar, de tal forma que quando Paulo, preso lá em Roma para morrer, quando ele fala lá, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, e ele fala, olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo, e ele escreve para Timóteo, quando você vier, me traz a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Então a gente vê que agora Marcos está aqui em Roma, mas quando Paulo escreve 2 Timóteo, Marcos já não está lá mais, e Paulo reconhece, aquele jovem ainda que um dia Paulo falou, esse não vai comigo, no final da sua vida, Paulo reconhece, ele me é muito útil para o ministério. Terceiro nome que aparece aqui é a saudação que
aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Quem que era aquela que se encontra na Babilônia? Na verdade, Pedro ele usa aqui Babilônia para não localizarem. A Babilônia não existia mais. A Babilônia de Nabucodonosor não existia. Babilônia, na verdade, era a linguagem que a igreja usava, que eles usavam para falar de Roma, que era o centro do poder, do império, da idolatria. Era onde César estava. Aquela que está cumprimentando os irmãos que estão dispersos é a igreja. É a igreja que está lá na cidade de Roma, na Babilônia, que está através de Pedro, saudando esses irmãos, falando para eles: olha, nós estamos juntos com vocês. É a igreja do Senhor que está lá na cidade de Roma, e agora a gente localiza a Pedro na cidade de Roma. Pedro não foi o Papa, Pedro não foi pastor na cidade de Roma, porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala com os irmãos lá, e ele não menciona Pedro, e certamente se Pedro estivesse em Roma, certamente Paulo iria mandar o seu abraço para Pedro, iria saudar a Pedro, porque Pedro era um dos líderes da igreja. Esses são os nomes que aparecem aqui. E os outros são os irmãos que estavam dispersos, que eu preguei e falei na primeira mensagem, aqui na carta de Pedro, que eram irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano, nas 5 províncias da Ásia Menor, a Capadócia, a Galácia, a Ásia, Bitínia, e estavam lá forasteiros, não era a sua terra, precisavam de uma palavra de encorajamento, precisavam de uma palavra de esperança em meio às perseguições, e para estes é que Pedro escreve e envia Silas para levar a mensagem para eles.